Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Deixa eu tirar minha onda. O Vasco dá alguma liberdade entre linhas para os adversários finalizarem quando a zaga desce mais um pouco? Dá para finalizar aqui na entrada da área. E o Vasco tem um problema sério na bola aérea defensiva. O Vasco tá com muita dificuldade para marcar a bola aérea. Pois é, galera, o Glorioso venceu o Vasco da Gama de virada por 2-1 em São Januário. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo e as provocações do Botafogo ao Cruz Maltino nas redes sociais. O Vasco provocou o Botafogo na subida ao campo. O Botafogo é bairro, é o maior bairro do mundo, é um bairro maravilhoso, é bairro sim. Então, lá em São Januário, a música do metrô, para aquela provocação, Estação Botafogo, o Fogão subiu ao campo, se preparou, jogou muito bem na primeira etapa, não voltou tão bem no segundo tempo, tomou um primeiro gol, depois virou 2-1 e as provocações estão rolando nas redes. Vamos ver daqui a pouco. Pois é, pessoal, o Glorioso entrou em campo com Raul no gol, Vitinho na lateral direita, Ferrarese Barbosa na zaga e Alex Telles na lateral esquerda. Alain, Edenilson e Danilo. Pelo lado direito do ataque, Júnior Santos, Arthur Cabral como centroavante. Pelo lado esquerdo, Matheus Martins. Rodrigo Belão optou por um time físico, por um time de intensidade e um time que poderia até se retrair, mas procuraria explorar as brechas na transição rápida. E o Vasco da Gama também joga num 4-1-4-1, ontem variando até para um 4-2-3-1, porque o Thiago Mendes fez mais o papel de volante ao lado do Barros. O Tietê trabalhando como um meia pela direita, Rojas com mais liberdade flutuando como uma espécie de meia central e o Andrés Gomes bem aberto pela esquerda para fazer a dobradinha com o Cuiabano. Pelo lado direito, o Vasco teve as subidas do Pumita, que acabou dando a assistência para o gol do David. O Paulo Henrique, hoje, banco no Vasco da Gama, bom jogador, mas comparavam ao Vitinho, não tem como. Principalmente na fase defensiva, fez mais uma ótima partida com a camisa do Botafogo, que já era superior na primeira etapa. O Vasco tinha mais a bola, é verdade, mas eu estava vendo o jogo na casa do meu amigo Daniel Brownie, o Brownie Fogo, como ele falou também para a galera lá no canal, no vídeo que ele fez pós-jogo, e comentava com os amigos que o Vasco estava lançando bolas de qualquer forma. Várias vezes o Vasco lançou bola para a linha de fundo, para a linha lateral, não estava conseguindo construir. O Botafogo bem postado defensivamente no primeiro tempo. O time adversário parecia ansioso dentro de casa. E o Botafogo marcando bem e quando tinha a bola, tentava ser vertical. Então o Botafogo teve possibilidade. E o Júnior Santos, se tivesse acertado um detalhe ou outro, poderia ter sido ainda mais importante no jogo. O Arthur Cabral foi muito importante. Fez um golaço contra o Mirassol no meio de semana. Jogou bem contra a equipe do estado de São Paulo. E ontem jogou muito bem também com a camisa do Botafogo. Ganhou duelos, muita velocidade. Deve estar melhor fisicamente. Deve estar mais bem preparado atualmente. Deu até drible da vaca. Tocou de um lado, pegou a bola do outro lado, finalizou, poderia ter dado esse passe para dentro. E aí, na outra jogada, ele recebeu na frente, deu o passe para dentro e o Júnior Santos chutou fraco, poderia ter colocado o corpo de outra maneira, ter se equilibrado melhor para buscar uma finalização com mais qualidade. No fim do primeiro tempo, Matheus Martins também na transição, conseguiu entrar na área, cortar para dentro e finalizar muito bem, defesaça do Léo Jardim, foi um bolão do Danilo, que também jogou muito bem mais uma vez. Então o Botafogo teve possibilidades claras
na primeira etapa. E a arbitragem foi mal. Matheus Martins entrou com liberdade, sofreu a falta que foi marcada, mas o adversário, Saldívia, se bem me lembro, não foi expulso. O Medina, em jogada parecida contra o Palmeiras no Allianz, foi expulso numa falta que fez no John Arias. O Botafogo perdia por 1-0, tomou o segundo gol, mesmo com 1 a menos, buscou um gol, Danilo fez, diminuindo, então 2-1 para o Palmeiras, no 11 contra 11. O Botafogo poderia ter tido melhor sorte, mas focando no jogo de ontem, infelizmente, o adversário não foi expulso. Edenilson bateu a falta muito bem, outro que jogou bem demais novamente, o Léo Jardim espalmou, porque a bola foi com veneno e um perigo grande ali para o Vasco. Então, o cuiabano também, em determinado momento, foi pegar a bola, largou o braço no rosto do Júnior Santos. O próprio Júnior Santos colocou nos stories numa rede social, falando que não tem critério, que com o Botafogo é muito difícil para expulsar alguém. 2 possibilidades de expulsão para os adversários, para o adversário, no caso. E o Botafogo poderia ter tido um placar ainda mais amplo na noite de ontem. Pois bem, galera, o Botafogo voltou do intervalo com o Caio Roque no lugar do Alex Telles. Não por isso, porque o Caio Roque entrou bem no jogo, o Botafogo não voltou tão bem quanto no primeiro tempo. O primeiro tempo do Botafogo foi melhor que o segundo tempo do Botafogo, foi melhor que o primeiro e o segundo tempo do Vasco. O primeiro tempo do Botafogo foi muito bom. No segundo tempo, o Botafogo descia as linhas, mas não conseguia sair em transição rápida, e o Vasco tinha um domínio bem mais claro das ações num primeiro momento. O Tietê, depois de uma finalização do Pumita, defesaça do Raul, que foi bem ontem, teve a bola para fazer o gol ali por volta dos 10 minutos, cortou. Muita gente observando os carrinhos do Ferrarese e do Alain, eles foram até driblados, mas isso que dificultou a finalização do Tietê. Teve que cortar um, outro para finalizar com a canhota, e aí a bola saiu, o Botafogo manteve o 0-0 naquele momento. Eu já trocava uma ideia com os meus amigos lá na casa do Brownie, dizendo que estava na hora de substituir. Júnior Santos poderia sair. O Graxê também dizia que o Júnior Santos poderia sair. O Brownie até falou no vídeo dele que teria colocado o Santiago. Lá eu dizia que seria uma boa a entrada do Vidalba. Porque, galera, o Botafogo precisava se manter físico e o Vidalba com força pela direita. O Matheus Martins estava muito bem desde o primeiro tempo. Pela esquerda, davam essa possibilidade de velocidade pelos lados e eles também poderiam contribuir no retorno, na marcação. O Vidalba marcou bastante ontem. O Matheus Martins também contribuiu com o lateral Alex Telles e com o Caio Roque quando entrou na segunda etapa na marcação. Então o Vidalba entrou, só que não deu tempo de se adequar. No minuto seguinte, saiu o gol do Vasco. O Botafogo perdeu uma bola no meio-campo, houve uma transição rápida do Vasco, depois o Vasco resolveu trocar figurinhas pelo lado direito e o David apareceu do outro lado, Pumita deu passe por baixo, 1-0 para o Vasco. Só que o Vidalba foi pegando no jogo, foi entrando no jogo. E assim o Botafogo ganhou cancha, ganhou corpo também novamente na partida. Um ataque interessante pela direita. O Edenilson não finalizou da melhor maneira, muito longe disso, ainda se machucou no lance, só que a bola foi lá para o outro lado, Matheus Martins buscou, foi bem no jogo, e o cruzamento do Caio Roque para a área foi interessante. Se vocês observarem o lance, vão perceber que o Vidalba, quando a bola chega ao Caio Roque, já faz menção de atacar o espaço. Já entende que, por mais que tivessem 2 jogadores do Botafogo dentro da área com outros jogadores do Vasco, ele poderia ter a possibilidade da finalização. E cabeceou muito bem, galera. Golaço, o Botafogo já era melhor novamente. Tanto que teve uma outra transição, finalização do Danilo, Léo Jardim fazendo uma defesaça, um chute bem parecido com o que culminou no gol do Danilo no meio de semana pela seleção brasileira contra a Croácia. Então o Botafogo poderia virar o jogo. O Botafogo estava inteiro. Só que o Vasco também estava com disposição, vontade, empurrado pela torcida. Renato Gaúcho ainda não tinha perdido a frente do Vasco. Era um jogo difícil. E aqui entra Rodrigo Belão, que foi bem contra o Mirassol, melhor contra o Vasco da Gama. O Botafogo tinha feito uma troca no segundo tempo.
O Caio Roque já veio do intervalo no lugar do Alex Telles, pode ser alguma questão física, mas no segundo tempo entrou o Vidalba no lugar do Júnior Santos. Então, estrutura mantida. Linha de 4 defensores, 3 homens no meio-campo, Alan, Edenilson, Danilo, e o Botafogo tinha o Vidalba no Júnior Santos, Arthur Cabral e o Matheus Martins. Entraram o Montoro e Kadir. Arthur Cabral saiu, o Kadir entrou como centroavante e o Montoro entrou no lugar do Edenilson. 1-1 jogo dentro de São Januário, uma pressão grande. O técnico Rodrigo Belão tirou um meio-campo de consistência física, que é o Edenilson, botou um garoto que é muito habilidoso, tem um potencial incrível, mas jogou o time para frente, não teve medo de colocar o Kadir no lugar do experiente Arthur Cabral. E o Botafogo foi para cima do Vasco também, com uma falta batida rapidamente, perspicácia por parte do Alan, se bem me lembro, a bola chegou ao lado esquerdo, o Vasco dá espaço na entrada da área, o Matheus Martins fez um golaço. Que partida do Matheus Martins! Jogadores de qualidade. O Arthur, que foi para o São Paulo, acabou com o Cruzeiro ontem, 4-1 no time do Arthur Jorge. É bom jogador. Só que por vários motivos não deu certo no Botafogo. Ontem jogou muito no São Paulo, sofreu pênalti, deu assistência, participou, tocou de letra. E o time do Roger Machado enfiou 4-1 no time do Arthur Jorge. O Arthur Cabral está evoluindo com a camisa do Botafogo, tem qualidade. O Matheus Martins, depois de muito tempo, entrou bem pela direita contra o Mirassol e foi muito bem ontem. Então, um golaço do Matheus Martins, 2-1 Botafogo. Era hora de fechar a casinha, mas entrou o Nilton já no finalzinho no lugar do Alan, que também foi muito bem, mas cansou. Até cansar, o Alan foi bem. Depois começou a errar um passe aqui, outro ali, um posicionamento aqui, outro ali, saiu, entrou o Nilton ao fim do jogo. Mas uma vitória importante. Botafogo chegou a 12 pontos no Campeonato Brasileiro, está momentaneamente na 8ª posição, ainda tem um jogo a menos que alguns adversários. Botafogo passou o Vasco, que vinha de um período de invencibilidade, e agora é olhar para cima, sem ficar nessa de pensar em zona de rebaixamento. O Botafogo esteve até outro dia na 17ª posição. Hoje, o Botafogo é o 8º colocado no Brasileirão e tem que olhar para cima. Vamos às provocações que o Botafogo fez ao Vasco nas redes sociais. O Vasco provocou antes do jogo, a torcida também. Beleza, quer provocar? Pode provocar. Depois aceita. Não quer provocar depois do jogo? Ótimo. E eu vou colocar aqui as postagens do Botafogo. Algumas têm música. Se o YouTube tirar a monetização, então eu tiro a música também, eu tiro o trecho do vídeo. Só que antes de colocar as provocações do Fogão, peço para que todo mundo se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, ativando o sininho, todo mundo se inscrevendo no Glorioso Play, todo mundo se inscrevendo na Placar, onde estou aqui no YouTube, no Placar aberto às 13 horas de segunda a sexta, e no canal 622 da NET. E ao fim do vídeo, galera, uma informação importante sobre arbitragem e o posicionamento do Botafogo. Aqui foi logo ao fim do jogo, o Botafogo sempre posta a arte com placar quando vence. Botafogo 2-1 no Vasco, tudo certo. Só que dessa vez veio com texto. É o time da virada? Então toma! Botafogo se impõe sobre o Vasco, vira com letras maiúsculas o jogo em São Januário e garante mais uma vitória no Brasileirão. Gols foram marcados por Vidalba e Matheus Martins. Sim, aqui é Botafogo, ou seja, sim, aqui é bairro, o maior do mundo. Essa aqui é com uma viral que está rolando, papo de virar um daiá. Isso é papo de um É o baile do Matheus passando na sua casa. Toma essa virada. Fabi, o que o Matheus Martins foi fazer lá na bandeira de escanteio?
É a valsa dos 15 anos sem título do adversário. 15 anos sem títulos muito relevantes. O Vasco ganhou Campeonato Carioca em 2015 e 2016. Mas não vence um título mais importante desde 2011. E aí, ó, a valsa. Calma, família. Essa dança aqui precisa de cadência. É a valsa. O Belão com a torcida. Isso foi muito legal também. Essa parte do Belão a gente pode trazer em outro conteúdo. Foi muito legal. Vidjalba com a galera. Lição do clássico. Primeiro você ganha, depois você faz graça. Boa noite. Boa, Botafogo. Vocês devem ter percebido que eu passei batido aqui. Botafogo postou. E o critério? Isso não é provocação ao Vasco, mas é uma reclamação. Aí estão os lances. Medina expulso contra o Palmeiras. Já o defensor do Vasco não foi expulso contra o Botafogo, em lances similares. E a informação é que o Léo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, informou que o Botafogo vai formalizar uma reclamação, vai representar na CBF contra a arbitragem, querendo justamente critério. Por que expulsa o Medina contra o Palmeiras e não expulsa o jogador do Vasco contra o Botafogo? Ao meu ver, deveriam entrar também por conta do braço do Cuiabano no Júnior Santos. Mas vencemos, galera, e isso importa muito. Estamos muito, muito, muito juntos. Saudações alvinegras. Feliz Páscoa. Valeu, fui. Fogo!